Vocês hoje estão curiosos para saber do que nós vamos tratar nesse quinto episódio do nosso seminário, A Diáspora Africana e a Formação Econômica, Social, Política e Cultural Brasileira. Mas nesse quinto episódio, nós vamos falar sobre o café e a sua crise, culminando numa crise de 1929, o movimento abolicionista, a crise política que se instalara no Brasil a partir de 1931 e vamos falar dos movimentos libertários, como a revolta dos malês na Bahia, em 1835, a Revolução Farroupilha e tantas outras revoluções que aconteceram no Brasil para promover uma nova ordem econômica, social, política e de relações trabalhistas, culminando com a abolição da escravatura. Esse é o nosso tema. Mas antes que adentrarmos, vá aqui embaixo do nosso vídeo, clique em inscrever-se, clique no joinha se você gostou do vídeo e clique no sininho para receber os nossos vídeos em primeira mão. Olha só, o Brasil já passara pelo extrativismo, pela cana-de-açúcar, pela mineração, pelo café e vamos continuar com o café. O Brasil se deslocando para fazer esse território hoje que é gigantesco, porque eu começo na Bahia, vou ao sudeste na mineração, né? Vou ao Planalto Central na mineração, adentro São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul no café, e tudo isso eu levando os negros e negras por este Brasil afora e que povoa todo o território nacional. Eles foram pela economia. Eles foram porque eles eram os braços mais importantes da engrenagem, da moenda do café, da moenda da cana-de-açúcar. Grandes movimentos surgem no Brasil, grandes abolicionistas, grandes vultos. Eu disse a vocês no encontro anterior que a Inglaterra é o primeiro país do mundo a reconhecer a independência do Brasil em 1822. A Inglaterra, obviamente, tinha seus interesses econômicos, com a Revolução Capitalista, com a Revolução Industrial, e precisava formar mercados consumidores. Para tanto, a escravidão não era mais importante. O mais importante era formar mercados consumidores. E para isso, eu tinha que fazer a todo custo a abolição da escravatura. Mesmo que no dia 14 de maio de 1888 estivessem todos sem eira nem beira, nem mesmo com a proteção da Inglaterra. Grandes abolicionistas surgem, José do Patrocínio, né? Luiz Gama, que se tornara posteriormente o patrono da abolição. O Brasil recebe a pressão da Inglaterra, porque a Inglaterra, quando reconhece a independência, ela diz que a partir daquele momento o Brasil não poderia mais trazer escravizados para o seu território. E se trouxesse, todos aqueles que entrassem no território brasileiro estavam automaticamente livres. Até 1831. Eis que,
Em 1831, o Brasil é tomado por uma crise. A crise da renúncia de Dom Pedro I e a questão polêmica da maioridade de Dom Pedro II. Assume diversas juntas para ajudar o jovem governar. Vamos lá. A crise é violenta. E esses negros e negras que entram no Brasil nesse período, eles passam a reivindicar a sua euforia, a sua liberdade. E aí surge um grande advogado chamado Luiz Gama. E Luiz Gama começa a advogar para esses negros que entraram aqui ilegalmente e começa a libertar. Conta a história que Luiz Gama libertou mais de 500 escravizados que aqui chegaram ilegalmente. E se tornou, obviamente, o grande patrono da abolição. O café já vinha mostrando que estava em crise. Mas o Brasil não tinha outra saída, porque o mundo estava caminhando para uma revolução industrial. E o Brasil era um país agrário ainda. Era um país urbanizado do ponto de vista das capitais estarem se desenvolvendo, Rio, São Paulo, Bahia, mas ao mesmo tempo a cultura ainda era agrícola. E o mundo produzindo bens industriais. E a gente ainda estava na idade da pedra. Vamos lá. A crise se aprofunda. As revoltas começam a acontecer. Em 1835 aconteceu uma grande revolta na Bahia, chamada Revolta dos Malês, que eram negros e negras de origem árabe, muçulmanos. E o árabe, para quem não sabe, ele não acha o escravismo certo ou errado. Ele acha justo quando ele vem de uma guerra santa. E essa guerra santa, ela tinha esse propósito de escravizar aqueles que saíssem derrotados. É assim que leu o Alcorão. Mas a gente vai falar um belo dia aqui sobre a África antes dos portugueses e árabes e mostrar para vocês como é que essa cultura de escravidão ela chega em África. Para não ficarem falando asneiras por aí, que os africanos vendiam, eles aprenderam isto. E a gente vai mostrar com quem. Olha só. Revoluções aconteceram no Brasil inteiro, porque ninguém aguentava mais a opressão, desde a Inconfidência Mineira lá nas Minas Gerais, que a coroa portuguesa queria tudo. E nós chegamos na revolta dos Búzios, nas Sabinadas, nós chegamos nessas revoltas todas para livrar o Brasil das mãos cruéis de Portugal. As revoltas se aprofundam e, consequentemente, também se aprofunda o movimento abolicionista, que cada vez mais é duro, severo, para libertar os escravizados. Eis que, em 1888, mais precisamente no dia 13 de maio de 1888, acontece a reunião, a sessão no Senado Federal que iria discutir a abolição. A reunião começou por volta das 10 horas e terminou às 18h30, 19 horas. E um senador
do Rio de Janeiro, que é muito simbólico essa fala dele. Isso está num livro formidável chamado As Raízes do Conservadorismo no Brasil. E neste livro, o senador do Rio de Janeiro, chamado Paulino de Souza, ele faz um discurso contundente. Ele diz que a abolição, ele era contrário à abolição, porque a abolição era desumana, inconstitucional e antieconômica. No discurso dele, ele passa a explicar. Ele diz que é desumana, porque o que serão desses pretos e pretas que no dia 14 de maio não terão mais a senzala para viver e viverão nas ruas perambulando das grandes capitais, das grandes cidades. E diz mais, ela é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição de 1824 no Brasil é uma das piores constituições do planeta, porque é a primeira Constituição que permite a propriedade de um ser humano por outro ser humano. Você está vendo? E antieconômica por quê? O que serão desses pobres miseráveis, produtores rurais que compraram os escravizados? O Estado tem que indenizar esses cidadãos. Discurso de Paulino de Souza. Esse mesmo Paulino de Souza, quando a abolição é aprovada, esse mesmo Paulino de Souza apresenta um projeto de lei, que era um projeto de lei de crime contra a vadiagem. Ou seja, todos aqueles negros e negras que fossem encontrados perambulando nas ruas, afinal, não tinha mais trabalhos nas fazendas, nas roças, não tinha mais eira nem beira, seriam presos por crime de vadiagem. Esse é Paulino de Souza, que tem até nome de ruas em alguns estados aí. Graças a Deus, Olinda agora, em Pernambuco, proibiu homenagem no território lá de Olinda a qualquer escravocrata. Muito bem, parabéns, Olinda. Olha só, com a abolição, em 1889, vem a proclamação da República. E aqueles fiéis escudeiros da monarquia diziam e mentiam para a gente nas aulas de história, diziam que a abolição ia restituir terras e gado para os escravizados, como os Estados Unidos fizeram, porque os Estados Unidos doaram a cada negro liberto e negra liberta, eles doaram uma mula e 20 alqueires de terra. Mas a gente era tudo mentira, porque a Lei Áurea, a famosa Lei Áurea, ela só tem 2 artigos. Está extinta a escravidão no Brasil, ponto. Artigo 2º, revoga-se todas as disposições em contrário, ponto final. Assinado Princesa Isabel, 13 de maio de 1888. E no dia 14 estavam todos na rua desempregados. Perseguições, mentiras. Você está vendo, meus amigos e minhas amigas, quanto passamos, quanto sofremos. 1900, o Brasil muda de século. Mas muda de século com as mesmas perseguições. O Brasil foi o único país do mundo e que não deu cidadania aos negros e negras aqui libertos. Muitos tiveram que voltar. É o que a gente chama lá na África de retornados. Porque aqui não conseguiram a cidadania. Nos anos de 1900, a perseguição era implacável contra os pretos e pretas. Proibia-se capoeira, proibia-se os tambores, proibia-se os terreiros de candomblé.
tudo era proibido. Essa foi a realidade pós-abolição. E muitos desavisados ainda são contra as cotas, que eu ainda vou falar de cotas. Por quê? Como é que você é escravizado durante 350 anos e o Estado não lhe indeniza? O Brasil dá os primeiros passos para a modernidade na década de 1920. Começa a espelhar uma certa industrialização. Mas não deixou de perseguir os pretos e pretas, os tambores proibidos. Lá na Polícia Civil do Rio tinha um tal de museu chamado Museu da Magia Negra, em que prendia os paramentos dos pais e mães de santo e os tambores do candomblé. O Brasil entra na década de 1930. Vou pontuar, 1930 a 64. O Brasil entra na década de 1930 querendo fazer um novo Brasil. Sai de cena a República Velha, entra a República Nova. Essa República Nova começa com grandes movimentos, Revolução Constitucionalista de São Paulo, você vê o movimento tenentista, que culmina com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. E Getúlio Vargas chega ao poder, mas a crise do café já era violenta. O café seja o ápice de sua crise em 1929, com o craque da Bolsa de Nova York, e que atingiu também o Brasil. Mas Vargas queria promover uma identidade nacional e foram lançados 2 formidáveis livros na década de 30. Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, e Casagrande Senzala, de Gilberto Freire. Um dizia que a miscigenação foi maravilhosa, foi linda, fez uma coisa maravilhosa para o Brasil, e o outro, o Sérgio Buarque de Holanda, dizia que o brasileiro era um homem cordial nas chibatadas. Miscigenação pelo estrupo, porque a miscigenação no Brasil aconteceu pelo estrupo. E o Brasil começa a sua escalada da industrialização, que nós vamos falar no próximo vídeo, né, sobre o processo de industrialização implantado por Getúlio Dornelles Vargas. Mas Getúlio Dornelles Vargas promove no Brasil uma ditadura. Mas há de convir que Getúlio Vargas, ele promove em 1937 os primeiros carnavais do Brasil. O ministro da Educação e Cultura era Gustavo Capanema. O secretário de Cultura era Heitor Villa-Lobos. E o chefe de gabinete era Carlos Drummond de Andrade. E eles fizeram o primeiro carnaval do Rio, que está relatado no livro Samba, do nosso Lira Neto, que é um dos biógrafos de Getúlio. E Getúlio fez esse primeiro carnaval com João da Baiana, com o Tia Ciata, aquele grupo que sai do recôncavo da Bahia em 1850 e vai para o Rio de Janeiro implantar a pequena África, o Cais do Valongo, aquela região ali do Rio, central do Rio, a Pedra do Sal. Olha só. E eu implanto no Rio de Janeiro, nos morros, e tem a licitação para fazer o carnaval. Que inclusive Cartola foi um dos grandes músicos vencedores para os carnavais do Rio, e ele brincou dizendo que o dinheiro que ele ganhou para fazer o carnaval deu para comprar algumas carteiras de cigarro. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz o carnaval lindo e maravilhoso, como eu disse, eu digo até hoje nos carnavais da Bahia, do Brasil, é tudo lindo ver os blocos afros para tudo terminar
no racismo da quarta-feiras da fé cristã. É tudo lindo na folia momesca, mas na quarta-feira da fé cristã, todos estão racistas da mesma forma. Getúlio Vargas, na década de 40, ele continuou apreendendo os tambores, a polícia de Getúlio. Ele continuou apreendendo todos os paramentos dos nossos pais e mães de santo. Você está vendo? E é na década de 40 que surge a teoria do branqueamento no Brasil. Grandes intelectuais brasileiros, todos racistas. O homem cordial foi para a lata do lixo. O homem cordial morre com as desumanidades que nós sofremos. Getúlio sai de cena. Entremos na década de 50 e começam os grandes movimentos pela igualdade de direitos nos Estados Unidos, com a luta de Rosa Parks, com a luta de Martin Luther King. E aqui no Brasil, nós tivemos grandes lutadores, como Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Manhilda, Carlos Moura, todos aqueles que lutaram para devolver a todos nós um mundo mais de luta e mais justo. O movimento negro na década de 1970, de 1980, o movimento Black Power. Grandes fotógrafos fotografando o movimento negro no Brasil inteiro. Olha quanta coisa formidável. Lutando a cada dia. Porque isso que se fala hoje, que é mimimi, gerou muitos complexos lá atrás. E nós temos que brigar com isso de unhas e dentes. Nós temos que mostrar o quão racista é essa sociedade brasileira, que tem um racismo velado. Tinha, porque agora está exacerbado. E nós temos que brigar todo momento. 1980, 1970, nós lutamos e não foi pouco. Na década de 80, tinha um prefeito lá em Uberaba, Minas Gerais, chamado Wagner Nascimento, que nós apelidou de Fuscão Preto. E é de lá, de Ouro Preto, que sai a Carta de Ouro Preto para a fundação dos pilares do que é hoje e que está sendo destroçada, a Fundação Cultural Palmares. Sarney, o então presidente da República, pegou essa carta e fez a Fundação Cultural Palmares. Vocês estão vendo, amigos? Vocês estão vendo? Então, esse período de nossa história, ele é rico. Surge o samba, surge todos os movimentos que eu vou falar no próximo vídeo, sobre todos os movimentos culturais. Olha só, formação econômica, social, política e cultural brasileira. Tá vendo? Como nós somos ricos. Grandes movimentos na década de 70. Os negros se mostrando como grandes artistas. Lutando nas fileiras da ditadura, contra a ditadura. Lutando nas fileiras para a promoção de um Brasil melhor. Não foi só nos Estados Unidos da América que aconteceram a revolta pelos direitos civis, pela igualdade. Foi o silêncio de Rosa Parks que tornou barulhento o Martin Luther King, porque se não fosse o silêncio de Rosa Parks, dizendo que não ia sair da cadeira para um branco sentar no ônibus, Martin Luther King não existiria.
Porque a partir dali, os movimentos negros americanos começaram a fazer greve contra os ônibus. E hoje se fala muito em racismo estrutural no Brasil. E o que é que nós vamos fazer para boicotar as empresas racistas que têm um racismo estrutural no seu dia a dia, na sua cultura organizacional? O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar o silêncio de Rosa Parks e não consumir esses produtos? Vamos consumir menos Coca-Cola, menos Itaú, menos Bradesco? Você está vendo? Menos alguns shoppings, menos algumas lojas. Vamos nos rebelar. Nós precisamos disso. Nós precisamos mostrar nossa força. É isso que nos falta. É essa união. Para mostrar a nossa força. Nós temos 20 milhões de negros e negras bem-sucedidos no Brasil. Mas não façam de conta que são brancos. Façam de contas, sim, que são pretos e defendam a nossa turma. Este é esse período que vem do café até a década de 80, de 70. Mas amanhã eu ainda vou falar um pouco sobre a década de 1930, quando eu implanto as primeiras indústrias no Brasil e qual é o papel que cabe ao negro. Objeto, longe da literatura, quando estava na literatura era para ser humilhado, e nós temos que parar com isso. Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre o movimento negro, vamos falar sobre a década da industrialização no Brasil, com as grandes estatais que se instalam no Brasil, e qual é o papel do negro nisso tudo. E como é que se dá a cultura, até culminar com a Constituição de 1988, que eu vou falar sobre o artigo 215, 216, e sobre a cultura que se instala no Brasil. Então é isso que nós devemos lutar cada dia. Eu vou ficando por aqui e até o nosso 6º episódio da cultura afro-brasileira, do seminário A Diáspora Africana e a Formação Econômica, Política, Social e Cultural Brasileira. Um grande abraço e fique com Deus.